Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos começar a estudar as estruturas de seleção em Java. Nessa primeira aula falaremos especificamente sobre o comando if-else. Os nossos objetivos são, primeiro, compreender para que servem as estruturas de seleção, em que momentos, em que situações elas devem ser aplicadas. Em segundo, conhecer a sintaxe do comando if-else e, por fim, criar alguns programas utilizando esse comando. Na aula anterior, nós vimos como criar operações envolvendo operadores relacionais e operadores lógicos. E o resultado dessas expressões é então um valor lógico, verdadeiro ou falso, que vai ser armazenado numa variável do tipo boolean. Nesse programa, nós vimos que nós perguntamos para o usuário qual é a média de um aluno e qual é o percentual de faltas que o aluno teve. E aqui na penúltima linha nós criamos uma expressão lógica para verificar se a média for maior ou igual a 6 e o percentual de faltas menor ou igual a 25, a variável aprovado recebe true, se não, a variável aprovado recebe falso. E aí na última linha do programa nós apresentamos o resultado. O aluno foi aprovado e aí um valor verdadeiro ou falso do lado dele. Aqui é importante a gente perceber, que a forma que nós estamos usando para mostrar para o usuário que o aluno foi aprovado ou não, ela não é muito interessante, ela não é muito clara, porque vai estar sempre escrito o aluno foi aprovado, e daí verdadeiro ou falso do lado. Talvez fosse mais interessante que nós buscássemos uma outra alternativa melhor, algo como, por exemplo, o aluno foi aprovado ou o aluno não foi aprovado. Mas como que nós podemos fazer isso? Com os conteúdos que nós vimos até agora, a gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque nós precisaríamos ter dois comandos de escrita diferentes, dois comandos system out println, um com a mensagem aprovado e outro com a mensagem reprovado ou não foi aprovado. E com base no resultado daquela comparação que nós fizemos, em alguns momentos eu chamo uma mensagem, em outros momentos outra. Mas de que maneira a gente pode fazer isso? Essa é justamente a ideia das estruturas de seleção. Elas permitem que a gente escolha, dentre duas ou mais situações, o que eu vou fazer num determinado ponto do programa. Por exemplo, neste caso, eu posso fazer uma comparação e aí escrever uma mensagem se aquela comparação for verdadeira, ou disparar outro comando e escrever outra mensagem se aquela comparação for falsa. Então, basicamente, uma estrutura de seleção, o que ela faz? Ela faz um teste lógico, uma expressão de comparação, com operadores de comparação e lógico, como nós vimos na aula anterior, e com base no resultado dessa expressão, se for verdadeiro, ele executa algumas linhas de código. Se aquilo for falso, ele executa outras linhas de código. Quais são as estruturas de seleção mais comuns, mais comumente disponibilizadas pelas linguagens de programação? O comando if-else, que se nós traduzirmos para uma linguagem algorítmica no português, é o comando se e senão, e o comando switch case, que traduzindo para o português, alguns livros usam a ideia de um comando caso seja ou escolha caso. É importante observar que o comando if-else ele é meio padrão, quase praticamente todas as linguagens de programação usam essa nomenclatura. O comando switch case nem todas, algumas linguagens usam palavras um pouquinho diferentes para ele. Mas no caso do Java, C, C++, essas linguagens derivadas da mesma família, é sempre o switch case. Aqui nós temos uma sintaxe do comando if, que é o comando C. Nós temos aqui a palavra reservada if, que indica que eu tenho essa estrutura de seleção. Entre parênteses, o que eu chamei aqui de expressão é qualquer comparação, qualquer expressão que eu crie usando os operadores de comparação e os operadores lógicos. Ou seja, o resultado dessa expressão tem que ser um valor lógico, verdadeiro ou falso. E dentre as chaves que estão aqui, nós vamos adicionar os comandos que nós vamos
executar, que nós queremos que o programa execute, caso essa expressão seja verdadeira. Se a expressão for falsa, o que vai acontecer? O programa vai pular todos os comandos que estão dentro do abre e fecha chaves e vai executar só o que vem depois. Aqui nós temos um pequeno exemplo. Aqui é o que estava na linha anterior, no nosso exemplo anterior. Se a média for maior que 6 e o percentual de faltas menor que 25, nós guardamos o resultado na variável aprovado, que é true ou falso. Agora nós podemos pegar, percebam que a mesma comparação, a mesma expressão que nós tínhamos antes, ela está aqui dentro do if. E aí o que ele vai fazer? If, se a média for maior que 6 e o percentual de faltas menor que 25, se isso aqui for verdadeiro, ele entra no abre chaves e executa este comando que está aqui. Ou seja, ele executa que o aluno foi aprovado. Se essa comparação for falsa, da forma que nós fizemos aqui, ele não faz nada. Ele simplesmente pula o if e vai executar o que vem depois, que pode ser qualquer comando dentro do nosso programa. Em muitos casos, nós temos o comando if acompanhado de um complemento, que é o comando else, ou o comando senão. Para que serve o else? O else ele vai determinar o que nós vamos fazer caso a nossa expressão lá do if não seja verdadeira, ou seja falsa. Então, o que vem logo abaixo do if é o que ele compara, é o que ele executa quando a expressão é verdadeira. O que vem depois do else é o que é executado quando a nossa expressão é falsa. Aqui um detalhe importante, eu não sou obrigado a ter o comando else, tá? O que é obrigado é ter o if. Então eu posso ter um if sem else? Posso. Agora, eu posso ter um else sem ter o if? Não, não faz sentido. O else sozinho não existe. Aqui nós temos a sintaxe do comando if-else. Percebam que o if não muda nada. Eu tenho o if e tenho uma expressão. E aqui embaixo o que ele vai executar se a expressão for verdadeira. Depois do fecha-chaves vem o else. E aí aqui dentro do abre e fecha-chaves do else, todos os comandos que serão executados se a expressão não for verdadeira. Percebam que no else eu não faço comparação nenhuma, porque ele é simplesmente um reflexo da comparação que já foi feita lá em cima. Se ela for falso, nós executamos isso aqui. E percebam que nunca vai acontecer de eu executar os comandos que estão dentro do if e dentro do else ao mesmo tempo, certo? Ou ele vai executar o que está aqui, ou ele vai executar o que está aqui embaixo. Vamos olhar aqui esse exemplo para a gente entender bem. Nós temos a mesma comparação de antes. Se a média for maior que 6 e o percentual de faltas menor que 25, ele vai dizer que o aluno foi aprovado. Se não, quer dizer, se essa comparação aqui retornar falso, aí ele vai pular tudo que está dentro do if e vai executar a linha de baixo dizendo o aluno foi reprovado. Então, quando eu rodar o meu programa na primeira vez, eu digitei lá nota 8, percentual de faltas 20. Então ele foi aprovado, escreve isso aqui. É o que eu comentei antes, ele nunca vai na mesma execução mostrar a mensagem que o aluno foi aprovado e o aluno foi reprovado. Se ele entrou aqui, ele foi aprovado, a hora que ele termina isso aqui, ele pula o que está no else e continua o programa até acabar. Num outro momento, vamos supor que o aluno tirou 3 na média. Então, se a média for maior que 6, não é. Isso aqui vai ser falso. Aí ele vai pular e vai escrever que o aluno foi reprovado. Mas, novamente, não escreve as duas mensagens juntas. Assim, nós terminamos essa primeira aula sobre if-else. Na próxima, nós vamos ver alguns exemplos no NetBeans de uso desse comando. Até lá!